Olá pessoal, bem-vindos, papo sobre alimentação, revisando o vídeo de orientação sobre alimentação, antes, durante e depois da iniciação. Nós temos muita divergência no meio reikiano, temos mestres muito rígidos e temos mestres muito liberais com relação à alimentação, certo? Eu já tenho uns vídeos antigos, que esse aqui vai substituir, né, que vai deixar aquele lá de lado. Vou continuar ainda, não tem nada de errado neles, mas eu vou atualizar então a minha visão sobre alimentação. Vejam, a iniciação do Reiki, mais do que uma iniciação, do que uma vivência energética, que recebeu um pacote de energia, mais do que aquele momento importante, é um momento de consciência. É um momento muito especial na vida da gente, muito raro, onde a gente pode aproveitar para ter mais consciência das coisas, para se conhecer mais, para se observar mais. Então, a alimentação é uma excelente forma de fazer isso. Porque muitas pessoas só vão dar atenção para a alimentação na hora de que vem para uma iniciação. Mestre, o que eu faço com a alimentação? Tem que mudar? Tem que alterar? Né? E depois da iniciação, o que eu tenho que fazer com a minha alimentação? Antes disso, a gente não percebe. Falta percepção, né? A gente come de tudo a qualquer hora, temos uma falta de disciplina com a alimentação muito grande, uma falta de preocupação, né, com a alimentação. O Reiki fala, evite preocupações, mas nós temos uma preocupação, uma falta dela. Às vezes nós somos muito cri-cri com a alimentação, é tão rígida, tão certinha, tão, né? Então, esses momentos que a iniciação traz para a gente, essa energia que você recebe, ela lhe permite essa mudança de consciência, de percepção, de como você está se alimentando. Qual a minha orientação? Antes, durante e depois. Evite excessos. Apenas isso. Evite excessos na alimentação. Não precisa alterar nada na sua alimentação, nem antes nem depois. Pode tomar café, pode comer carne, pode comer vegetais, pode comer chocolate, pode tomar cerveja, não tem problema. Mas evite excessos. E fique atento à necessidade de excessos. Fique atento, observe-se. Não é importante se você cede ou não cede, se você muda ou não muda a alimentação. O importante é você perceber essas coisas em você. Amanhã eu tenho uma iniciação. Por que eu estou com essa vontade desesperada de comer um churrasco? Puxa, meus amigos me convidaram para uma feijoada. A feijoada é pesado. O Luiz disse que não é para comer coisa em excesso, muito pesada, muito forte. Pô, mas todo mundo me convidou, todo mundo da turma vai. Não é importante se você vai ou se você não vai. O importante é você se perceber. Eu tenho uma iniciação, um momento raro, um momento muito especial, e eu me decidi por fazer. Surge uma tentação. Cedo ou não cedo? Se eu ceder, o que acontece? Tá. E se eu não ceder, o que acontece? Observe-se, conheça a você mesmo. Então, isso é o mais importante com relação à alimentação. Evite excessos. Não adianta você passar 11 meses comendo carne todo dia. Aí no dia anterior à iniciação, ou 3 dias antes da iniciação, você para de comer carne. Não tem impacto nenhum em você. Talvez até tenha um impacto negativo, porque você está acostumado com aquele ritmo, aí você quebra o ritmo, e aí você sente alguma coisa e atrapalha, e distrai você. A mesma coisa depois da iniciação. Você tem aquele ritmo, você tem aquele horário para comer, aquele tipo de comida, a sua atividade exige, e você tem que fazer aquilo. Aí você diz, não posso, porque não dá, porque eu fiz a iniciação, porque isso, que aquilo. Isso desestabiliza você. Depois da iniciação, mantenha a sua alimentação igual, porém sem excessos.
Não precisa comer tudo aquilo. Coma o suficiente. Observe seu corpo. Depois da iniciação, ou depois de uma iniciação, a gente fica muito sensível, a gente fica muito perceptivo, o nosso corpo ele recebe aquela energia, ele tem que se adaptar àquilo, então a gente tem que perceber, preciso comer isso, estou com vontade de comer isso, comi, me senti bem, então a gente começa a trazer consciência das coisas. E o nosso corpo é uma ferramenta fantástica para indicar como é que está, o que está acontecendo, o que está mudando na gente. Se a gente observar o corpo, observar a alimentação do que ele está necessitando, é importante. Eu acho isso muito mais lógico, muito mais racional do que ficar dizendo 7 dias antes tu não pode comer isso. Depois da iniciação não pode. Acaba criando na pessoa uma predisposição, uma instabilidade emocional, uma pressão mental. Puxa, eu estou louco para comer, mas ele disse que não pode. A turma vai toda e eu não posso. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas vá com consciência, perceba-se, evite o excesso. Não exagera. Não precisa tomar 10 cervejas, tome uma. E aí você fica atento. Muitas vezes, depois da iniciação, a gente passa por períodos de falta de fome, não temos vontade de comer. Não temos apetite. Tranquilo. Observe-se, você vai ver que aquilo se modifica. Há uma dinâmica diferente, porque a energia da iniciação está mudando você. Às vezes a gente sente vontade de comer coisas em uma quantidade exagerada. A gente sempre come uma colherinha de sorvete. Aí depois da iniciação você vai lá de noite, coisa e tal, tem casa, bateu aquela fome. Você pega o pote de sorvete, 2 litros de sorvete de chocolate da Nestlé, que é ótimo, delícia. Você come uma coisa e comeu todos os 2 litros. Não tem problema nenhum. Mas observe-se. Por que essa necessidade tão grande de comer tanto? Por que essa necessidade tão grande de comer uma coisa doce com tanta quantidade? Tudo isso serve para que você se conheça mais. Para que você se perceba, para que você tenha mais consciência. E isso é muito comum no nível 1 do Reiki Usui. Por quê? Porque o nível 1 do Reiki Usui é o despertar, e o primeiro aspecto do despertar é o corpo físico. Depois é o corpo de energia. Então, o corpo físico retrata muito essas mudanças de nível 1. Mas é preciso que você tenha consciência para perceber. Não é importante se você faz ou não faz, se você cede à tentação ou não. O importante é você ter consciência do que está acontecendo. E a alimentação é básica. Nós precisamos comer todo dia. Então você começa a se observar, você começa a ter mais consciência de si mesmo. A iniciação, a energia que você recebeu está atuando. Então, pessoal, a minha orientação com relação à alimentação é: não altere a sua alimentação em nada. Mantenha ela no padrão que você tem, ou fora de padrão, se você tiver. Mas evite excessos. Evite excessos. Os excessos vão prejudicar a sua sensibilidade. A única coisa que é prejudicada, vamos ver, você tem uma iniciação no sábado, na sexta-noite você vai num churrasco. Come de tudo, bebe de tudo, sai de lá que nem uma cobra, né, que engoliu um boi, vai para casa e entra em coma lá e fica, né, babando a noite toda, no outro dia acorda lá pelas 11 horas, naquele estado de torpor lá, horrível. Isso é um excesso. O que vai acontecer com a sua iniciação? A iniciação não vai funcionar? Vai funcionar igualzinho. Se você comeu demais, ou se você fez um jejum e você passou 2 dias só tomando água, a iniciação vai funcionar do mesmo jeito. A energia do reiki, a energia da iniciação, ela tem uma vibração totalmente diferente dessa vibração normal nossa de dia a dia. É uma energia tão especial para formar um reikiano, ou outros sistemas que têm iniciação também, né? Que não é a comida que vai afetar a iniciação. Talvez o mestre fique chateadinho, né? Pô, fulano, disse para te não comer carne ontem, tu me come carne, tu vai fazer essa iniciação. Às vezes o mestre é meio rígido e vai reclamar. Mas
a iniciação vai funcionar do mesmo jeito. Se você cometeu excessos de jejum ou excessos de comida demais, o que vai acontecer é que a sua sensibilidade, a sua percepção da iniciação, dessa energia, vai estar prejudicada. Se você alterou o seu ritmo de vida de uma maneira muito rápida, muito intensa, chega na iniciação, você está agitado, você está distraído, aí você não vai ter percepção. Mas a iniciação vai funcionar do mesmo jeito, em jejum ou em excesso. Então mantenha o meio termo, mantenha o caminho do meio, né? Tem um vídeo sobre o caminho do meio, mantenha. Coma de tudo normal, mantenha a sua alimentação antes da iniciação e depois, mas esteja presente, esteja atento, observe-se, as vontades, as necessidades, as oportunidades que aparecem, né? Ninguém te convida para churrasco, nunca. Um dia antes da iniciação, o pessoal te chama. Um dia depois da iniciação, a família se reúne para o churrasco, né? Passam anos, meses sem nada. Aí, vá para o churrasco, mas evite excesso. A iniciação vai funcionar do mesmo jeito. A mesma coisa também serve para o mestre. Não tem problema para o mestre. Comer ou não comer, jejum ou não jejum. O importante é o mestre também não fazer excessos, para que ele também tenha percepção. E para o mestre é um pouquinho mais cuidadoso, porque ele vai estar encarregado de passar a energia da iniciação. Então ele tem que tomar um pouco mais de cuidado com não cometer excessos. Mas ainda assim, ele vai passar a energia conforme a necessidade do iniciado. Certo? E para alguns mestres novos isso também é interessante, porque no começo ele também sofre algumas tentações a mais. Mas isso fica para um outro vídeo, um outro assunto que a gente pode retomar também, a alimentação do mestre com um pouquinho mais de atenção. Mas em ambos os casos, né, o importante é isso. Tenha percepção. Certo? Tenha essa... Fique atento. Não é importante se você come de mais ou de menos. A iniciação vai funcionar. Com certeza. Mas, evitando o excesso, vocês vêm para a iniciação bem mais tranquilo, bem mais preparado, e evitando excessos depois da iniciação, você passa os 21 dias de purificação mais tranquilo, mais equilibrados, mais atentos, se observando bastante, se conhecendo mais. E você tem uma excelente vivência antes, durante e depois. Gratidão, pessoal. Até a próxima.